Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Dando continuidade aí, então, ao que eu comecei na primeira aula, entendeu? Eu expliquei algumas coisas sobre um pouco de computação, um pouco de rede, um pouco de tensão do processador, falei sobre um pouco de memórias. E eu acho que o primeiro passo importante que a gente deve dar nessa aula seria explicar basicamente como que funciona uma placa-mãe, pois na placa-mãe é onde você vai espetar tudo e para mim ela é o item mais importante do computador. Lógico, o processador é uma coisa interessante, é um fator a se pensar na hora de montar um computador, sim, mas se você não tiver uma boa placa-mãe, não adianta nada você ter um processador muito potente, porque basicamente essa placa-mãe, por mais que ela fale que ela é compatível, às vezes ela pode acabar limitando o seu processador, ou você, por exemplo, pode não desfrutar de um recurso como hyperthreading, como o overclock, você pode não conseguir instalar um certo sistema operacional, você pode não conseguir instalar uma certa placa de vídeo, ou isso tudo é definido pela placa-mãe, porque é ela que basicamente gerencia todos os dispositivos do seu computador. Se tiver que fechar um curto, queimar alguma coisa, primeiramente o que vai ser queimado vai ser a sua placa-mãe, infelizmente. É, Ah, beleza, Emerson, mas você falou que placa-mãe é uma coisa importante, né? Então, como eu expliquei, a placa-mãe basicamente nada mais é do que a, a base de tudo. E por que eu falo que a placa-mãe é a base de tudo? Porque nela você começa escolhendo primeiramente sobre o socket, que nada mais é do que o slot onde você vai encaixar o seu processador. Isso vai definir o poder bruto que o seu computador poderá ter. Ela também tem o chipset. Mas o que é um chipset? O chipset é o componente fundamental que define tipo quantas saídas USB vai ter no seu computador, quantos slots PCI Express, se vai ter algum slot M2, se vai ser compatível com PCI Express 3.0. Ele que vai definir a qual é o nível que o seu computador pode chegar no barramento do SATA, qual é o limite máximo do PCI Express, se vai ser 2.0, 3.0, 4.0. Bom, nas placas de antigamente, o chipset, no caso, que hoje em dia nas placas mais atuais é baseado em PCH, eles eram divididos em dois caminhos, que é a ponte norte e a ponte sul. A ponte sul ela era usada para controlar o USB, para controlar os dispositivos PCI, para controlar os dispositivos SATA, o som e a rede. A ponte norte ela já fazia uma ligação direta entre o PCI, o primeiro slot PCI Express do computador, as memórias e o processador. Como a gente pode ver aqui, ó, a ponte norte ela faz comunicação com o PCI Express, a GP, né, nos casos das placas mais antigas, né, porque nas placas atuais não tem isso, a memória RAM e o CPU. A ponte sul ficaria com os dispositivos legados, a BIOS, o IDE, ISA, o USB e o PCI. O PCH, ele foi substituído. A ponte norte e a ponte sul foram unificadas em um único chip de cerâmica, no qual ele faz o controle, tanto no caso dos computadores, tipo, por exemplo, do Ryzen. Ele faz a conexão direta entre o processador e a placa de vídeo on-board. Ele faz o controle entre o processador e memória. Em alguns casos também, em certos tipos de placa-mãe, a memória é ligada diretamente no processador, não necessitando passar pelo PCH. É, ele faz também o controle direto com os slots M2. Ele faz a conexão direta com o SATA. Então ele gerencia o som, ele gerencia a rede. É tudo num chip só hoje em dia, nas placas mais atuais. Antigamente, nas placas, eu acho que, por exemplo, no caso da AMD, até o chip Z90, Z99 e X99 eles tinham que é a linha do FX, né? A linha do Bulldozer, ele tinha dois chips, a ponte norte e a ponte sul. E geralmente quando dava problema ele queimava muito a ponte norte. Então, como vocês podem ver nessa foto,
Essa é uma placa-mãe já mais atual. Ela é da oitava geração da Intel. E ela usa somente o PCH. Ela não tem a ponte sul e nem a ponte norte. Foi tudo, como eu expliquei anteriormente, isso foi tudo unificado num chip só. E ele vem acompanhado de um Super I/O, que é esse chipzinho aqui que vocês podem estar vendo. Esse chipzinho, eu vou explicar mais à frente qual que é a função dele. E por que ele faz parte junto com o PCH. Antes de explicar ele, eu preciso explicar sobre os cristais. Na maioria das placas-mães, você encontra três tipos de cristais, no qual tem o de 32K, que é esse, geralmente ele é um compridinho, pequeno, que fica perto da BIOS. A única função dele é dar startup na placa. Ele só serve para quando você aperta o botão de power do computador, ele dá um pulso, ele envia um pulso para a BIOS e faz com que a BIOS ligue o computador. Nada além disso. Temos geralmente perto da placa de rede, ou geralmente atrás do espelho de trás do computador, a gente tem também tem um cristal que ele serve para dar para fazer o funcionamento do chip de rede. E temos geralmente um de 14,38 MHz, que ele é responsável por gerenciar os MOSFETs e o PWM da placa-mãe. Ele faz o envio de clocks alternativos. Ambos os cristais funcionam com um cristal dentro dele, que fica mexendo muito rápido, tipo ligando e desligando muito rápido, controlando todo o clock da placa-mãe. No caso desse cristal de 14 kHz, de 14 MHz, ele envia os pulsos diretamente para o PWM, e o PWM faz o chaveamento dos MOSFETs para desativar e ativar as bobinas que estão ao redor do processador, para não queimar o processador, logicamente, e para enviar a quantidade necessária de energia para o processador. Isso veio de um tempo para cá nas placas mais atuais, e ele serve basicamente para, tipo, por exemplo, quando você não está mexendo no computador, ele envia o pulso para o PWM faz uma checagem rápida com o sistema, tipo a velocidade das ventoinhas e tudo mais, e ele nivela a tensão do processador para que não seja necessário aquele alto consumo de energia, sendo que você não está fazendo quase nada no computador. E isso é uma coisa muito boa que faz com que algumas placas-mães, no caso, o computador ele fique em estado de S1 no processador. Isso daí eu vou explicar mais pra frente sobre S1, S2, S3, S4 e S5, que são os níveis de tensão do processador quando você está utilizando ele. E é muito interessante você saber que, tipo, um simples cristalzinho que está ali sendo chaveado, ele consegue controlar esse tipo de coisa que antigamente não tinha nos computadores mais antigos. Por exemplo, se você não tiver, mesmo que você não estivesse utilizando o processador, a frequência base dele ficava alta e isso gerava muito calor. Aqui, no caso, a gente tem um PWM e aqui são dois MOSFETs de alta e um MOSFET de baixa. Ele que faz o descarregamento dos capacitores que tem ali ao redor do processador e das bobinas. Eu vou falar também rapidamente sobre o slot M2. O slot M2 ele nada mais é do que um slot que foi criado para você ter um compartilhamento direto com o PCH, no qual ele consegue decidir entre se você está utilizando um slot, um SSD que é baseado em SATA, que no caso é o SSD comum, que é SSD M2, ou se você está usando NMVE. NMVE nada mais é que uma sigla que determina que o seu SSD, ele para o sistema entender que ele não é realmente um HD. Então ele faz com que o processador, o sistema entenda que ele possui realmente uma grande velocidade e que tudo aquilo está disponível. E isso faz com que a gente consiga aproveitar de uma forma mais alta a velocidade do NVMe.
que basicamente é tipo tem o a gente tem o SSD, né? O HD e o NVMe. O NVMe ele nada mais é do que uma versão melhorada do SSD, no qual o sistema consegue usufruir de mais recursos. Eu vou estar cortando o vídeo agora para fazer pegar umas placas mães que eu tenho aqui e vou fazer uma explicação breve e básica para vocês de onde está cada coisa. Eu não vou conseguir explicar logicamente o MVMe, porque eu não tenho uma placa-mãe com esse tipo de suporte aqui no momento, não principalmente queimada, mas eu vou estar explicando sobre as coisas que realmente são interessantes de você estar entendendo numa placa-mãe, onde que está cada coisa e para que serve, ok? Bom, galera, eu vou estar explicando para vocês aqui diretamente nas placas-mães, eu tenho algumas aqui, eu vou explicar basicamente. Essa placa aqui ela já é uma placa-mãe mais atual. Essa aqui é uma LGA 1155 da Intel. Ela foi produzida pela ECS, entendeu? Ela tem somente um PCH. Aqui está o cristal de 32 kHz que eu mencionei anteriormente. Aqui temos o cristal que faz o gerenciamento das bobinas do processador, que é controlado também pelo PCH. Aqui estão as bobinas. Aqui temos os capacitores sólidos. Esses capacitores são sólidos. Aqueles capacitores que tem nas placas-mães mais antigas, que é parecido com esse aqui, são capacitores líticos. Eles possuem um líquido dentro deles e a tendência deles é estufar com o tempo, tá? Aí com o tempo substituíram por esses daqui que aguentam uma carga muito maior de temperatura. Aqui temos o cristal de 25 kHz, tá? Perdão, 25 MHz, que faz o gerenciamento deste chip aqui. Tem um chipzinho bem aqui, não sei se conseguem ver. Esse chipzinho aqui é o chip da rede, tá? Aqui tá marcando áudio, mas aqui é a saída de áudio e o chip de áudio fica aqui embaixo, ó. Geralmente ele vem identificado com o logozinho da Realtek. Alguns chips de rede também vêm com o logo da Realtek. Como eu falei no vídeo lá, a gente tem um Super I/O nessa placa, que é esse chipzinho do ITE aqui. Ele que faz geralmente a comunicação entre esse cara aqui e esses caras aqui. E esses carinhas aqui também. Aqui temos uma placa, como essa placa-mãe eu mencionei que ela é uma... Nunca façam isso que eu acabei de fazer, tá? Colocar o dedo aqui. É que essa placa tá quebrada, então eu posso lascar aqui mesmo. Que é satisfatório pra caramba. Aqui temos o slot LGA 1155. Esse slot, ele determina que esse computador aqui ele é da linha Intel. E ele pode subir até um Core i7 4770K, tá ok? Ele é compatível com a quarta e quinta geração da Intel, porém eu nunca vi um processador daqui que seja da quinta geração. Geralmente só vejo até a quarta, depois já vem a sexta geração, que é a Skylake. Ela usa o slot de força ATX. Ela só tem um slot de força aqui em cima, no pino de 12 volts. Essa pinagem de 12 volts, ela nada mais é que uma junção direta nessas bobinas aqui, para fazer a alimentação do processador. Por mais que aqui entre 12 volts, aqui é uma redução total de carga entre essas bobinas e esses capacitores, que faz o processador trabalhar na faixa de 1.1, 1.2 no V-Core, que o processador ele trabalha com uma voltagem baixa até, na maioria dos casos. O que mais que eu posso estar comentando? Aqui temos um slot M2, que é o que eu mencionei no vídeo. Esse slot aqui, ele é de primeira geração, tanto que a pinagem aqui é pequena. Ele não aceita que tem um capacitor aqui, ó, ele não aceita que venha uma placa de terceira geração, que ela é maiorzinha. Temos essa plaquinha aqui, que é uma... Ela tá mascarada, mas essa placa aqui é uma placa da Gigabyte, tá? Ela é baseada na primeira geração da linha Core. Ele é uma LGA, acho que é 1366 que fala o slot dela. Deixa eu ver se tá marcado aqui.
Não, não sei. Não, não está. Ela também é dual, ela é dual channel. Ela já tem também, já tinha, desde acho que da linha, do finalzinho da linha Core, já não usavam mais os capacitores líticos, né? Só os capacitores sólidos. Aqui temos o cristal que vai para o processador. Aqui temos o cristal do chip de rede, pode ver que eles ficam sempre um do ladinho do outro. O PCH, o cristal de 14 kHz, tá aqui. E deixa eu ver aqui rapidão. E aqui tá o chip do caramba, Super I/O, que faz a junção aqui. Dessa placa para outra placa não muda muita coisa, a não ser a versão do slot mesmo, que muda a quantidade de pinagem. Perdão, esse aqui que é o Super I/O, ele fica aqui em cima. É diferente das outras placas, essa placa aqui ela tem uns LEDs aqui, ó, que vai mostrando a leitura das memórias. Não tem muito mais o que comentar dessa placa. Deixa eu pegar uma outra aqui. Essa aqui já é uma placa da AMD. Ela tá até com processador aqui, inclusive. Deixa eu ver que processador que é. É um Sempron. Eu não lembro qual que é a voltagem dele. Voltagem não, o clock dele. Ela já possui ponte sul, ponte norte, como eu falei para vocês. Aqui está o cristal de 14 kHz. Aqui está o cristal do processador. Aqui o cristal da rede. Essa aqui ela possui um cristal para filtragem de som, que é o chip que está aqui. E tem mais um cristal que faz o gerenciamento da ponte norte, da ponte sul, perdão. Ela tem, deixa eu ver aqui rapidão. Esse chipzinho aqui é o chip da BIOS dela. Tem placas-mãe que possuem duas BIOS, no qual é uma backup e uma main. E ela também é dual channel, como vocês podem ver. Ela também só usa um conector. O que muda dessas placas? Essa aqui, por exemplo, ela tem um slot eSATA. Essa aqui já não tem o eSATA. Ela tem DisplayPort e HDMI. E essa aqui tem só DisplayPort, HDMI e um eSATA 3.0. Espero que tenha conseguido explicar muita coisa para vocês. E nos vemos na próxima aula.